Fala galera do EJC, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que esteja tudo bem com vocês, todos os jovens, tios, todo mundo aí que faz parte desse movimento maravilhoso, que eu tenho um orgulho danado de fazer parte, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia, né? Que a gente acaba, a gente teve que ter nossos encontros presenciais aí cancelados, mas eu tenho certeza que todo mundo aí a gente continua firme nos nossos objetivos, né? De estar mais próximo de Deus também, nas nossas orações, até inclusive para a gente poder, quem sabe, o mais rápido possível sair dessa situação de pandemia, de isolamento e que a gente consiga voltar aos nossos encontros presenciais, à nossa vida como ela era antes. Mas enfim, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, tá? Sou jovem do EJC São Gaspar Bertone Imaculada Conceição, né? Sou jovem, apesar de não ser tão jovem assim, né? Acho que eu tô mais para tio ou um tio jovem, né? Como eu não tô casado ainda, né? E eu ainda tenho o direito de ser chamado de jovem, apesar de não ser tanto. Mas enfim, pessoal, né? Tirando as brincadeiras agora, né, o nosso objetivo aqui é dar sequência no estudo bíblico que foi iniciado aí no mês passado, né? Esse estudo que vem para poder ajudar a gente também a conhecer um pouco mais a palavra, a refletir um pouco melhor sobre a palavra que Deus quer trazer para nós. Tá? No mês passado, a Ana Clara ela foi instrumento de Deus para trazer uma palavra específica para a gente lá de Gálatas, né? Que inclusive muito bem ela estava cheio do Espírito Santo neste momento para trazer essa palavra para a gente. E o nosso objetivo aqui também é da mesma forma, tá? Dar continuidade nesse estudo, trazer uma palavra específica, um versículo específico, contextualizar isso dentro da palavra do Senhor, a palavra de Deus, e posteriormente a gente refletir também um pouco sobre como que a gente consegue enxergar essa palavra dentro do nosso dia a dia, daquilo que a gente está vivendo hoje, tá bom? Então, para começar, pessoal, antes de mais nada, né, vamos pedir para o Espírito Santo que ele abençoe esse nosso momento, né, que ele nos dê o discernimento necessário para iniciar esse estudo, né, para que ele possa nos abençoar, nos encher do seu Espírito Santo e que seja um momento de muita graça, muita reflexão para todos nós, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pessoal, a palavra que Deus quer nos trazer hoje, né, neste momento, neste encontro nosso, tá lá na primeira carta de São Pedro, tá? Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 10, tá? Então, podem pegar a Bíblia de vocês, dar um pause no vídeo aí para a gente poder acompanhar junto, tá bom? Então, pessoal, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele fala desta forma: Cada um de vocês coloque a serviço dos outros o dom que tiver recebido, sendo assim, bons administradores das muitas formas da graça que Deus concedeu a vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente percebe que essa passagem de Pedro, ela está falando de serviço, né? Ou seja, coloque você a serviço das outras pessoas, né? Que está dentro da sua sociedade, da sua comunidade, conforme os dons que você recebeu. Né? Então a gente vê que essa passagem ela está muito, o cerne central dela que é a questão do serviço mesmo, serviço de acordo com os dons que você recebeu. Para contextualizar um pouco onde está inserida essa passagem na primeira carta, a primeira carta de Pedro, né? Pedro que é um dos escolhidos por Jesus para ser o chefe dos apóstolos, né? E Pedro posteriormente também veio a ser o primeiro papa da Igreja Católica. Nessa primeira carta, ele destina essa carta a alguns povos que naquela época estavam situados na Ásia Menor, né? Da região da Ásia Menor, onde a gente tem hoje a Turquia, né? O país da Turquia. E inclusive ele fala, né, bem no início da carta aqui, que
A carta se destina, né, aos povos estrangeiros espalhados nas regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia e da Bitínia. Esses povos, essas comunidades específicas, né, que essa carta se destina, eram povos que viviam, né, sociedades marginalizadas, que eram sociedades discriminadas, sociedades perseguidas, pessoas perseguidas, né? E o que Pedro traz é que, apesar disso, né, mesmo com todos esses problemas vividos por essas pessoas, ele convida essas comunidades a sempre viverem na alegria, né? Na alegria de Deus, viverem na esperança, na misericórdia de Deus. E então esse é o ponto central, né? É a tônica principal dentro dessa carta de Pedro, ou seja, essas pessoas, essas comunidades, elas vivem com muitas dificuldades, elas são marginalizadas, são perseguidas, são discriminadas. A gente tem neste momento aqui uma proximidade, né? A existência do fim do mundo, do fim dos tempos. Só que apesar disso, Pedro espera dessas comunidades e consequentemente dos indivíduos que vivem nessas comunidades, que elas não percam de forma alguma a proximidade com Jesus, a proximidade com Deus, né? Que elas não esmoreçam, né? Não percam a chama de Deus que tem dentro dessas pessoas, né? Ou seja, que elas não se afastem de Deus. Então, como pedras vivas, né? Como ele mesmo diz, né, aqui na carta, essas pessoas elas precisam construir a comunidade. E construir a comunidade ela é feita de forma mútua, né? As pessoas elas precisam se fortalecerem mutuamente para construírem comunidades fortes, porque sozinhos, inclusive ele fala aqui dentro, ele deixa claro dentro da carta que as pessoas elas devem evitar, as pessoas a quem essa carta se destina, essas pessoas devem evitar a ter, ele diz que posturas, né, posturas religiosas individualistas. Essas pessoas não podem ter posturas religiosas individualistas, mas ser mais hospitaleiras. Elas precisam estar mais em comunidade, ajudar as outras pessoas dessa comunidade, para que juntos, né, esses indivíduos formem uma comunidade forte, unida e muito próxima de Deus, tá? Então, basicamente é isso, tá? Na carta como um todo, né? Falando de uma forma bem resumida mesmo, né? Ele convida as pessoas a se aproximarem de Deus e ao mesmo tempo estarem mais próximas umas das outras. Falando especificamente, falando da carta, da estrutura da carta de Pedro ainda, ela é dividida em quatro exortações. Exortação, né, o significado especificamente, né, de exortação é um conselho, né? É você aconselhar alguém, é você estimular, você incitar alguma coisa para alguém. Então, Pedro, ele estimula essas pessoas que passam por dificuldades, ele está sempre aconselhando e estimulando elas a estarem próximas de Deus. Então, essas são as quatro exortações que Pedro escreve nesta carta, né? Na terceira exortação, onde que está escrito, onde está inserido essa passagem, né, que a gente acabou de ler, que fala sobre serviço, de acordo com os dons recebidos, é a terceira exortação, né, onde está inserida essa passagem. E na terceira exortação, Pedro ele alimenta nessas pessoas, né, nesse povo, o sentimento de esperança, né? Então, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades vividas, né, no povo a quem essa carta se destina, torna-se necessário que essas pessoas, né, o desafio para essas pessoas de enfrentar todos os problemas, né, de viver sempre e cultivar a esperança, né, de um mundo melhor, né? E para isso é fundamental fortalecer os laços comunitários, né? Ou seja, eu não posso ter a minha postura religiosa individual apenas comigo, né? Eu preciso externar essa minha religião, essa minha postura religiosa para com os outros membros da minha comunidade. Só assim eu vou conseguir edificar e construir uma comunidade forte, próxima de Deus, uma comunidade acolhedora, uma comunidade que tem muito enraizada e forte a vivência da misericórdia e do amor de Deus, né? Pedro também, então, nesse versículo específico que está inserido dentro da terceira
exortação, Pedro está nos estimulando a viver e a nos colocar a serviço uns dos outros, né? Ou seja, fazer o bem de uma forma como um todo, tá? E aí, né, dentro desse cenário, né, de dificuldades que esse povo estava vivendo, Pedro orienta essas pessoas a se aproximarem em conjunto umas das outras de Deus. Existe essa passagem nesse versículo que ele fala sobre o servir, né? Que coloque a serviço dos outros o dom que recebestes. Então, como a gente está falando de serviço, né? Pensando nesse momento que nós estamos vivendo atualmente, né? Momento de pandemia, momento de isolamento, momento de dificuldades. Como que a gente consegue servir a Deus neste momento, né? A gente praticamente passa o tempo inteiro em casa. Eu particularmente trabalho em casa, faço tudo que tiver que fazer em casa. Como que a gente consegue servir, né? Primeiro que o servir, né, servir a Deus, servir ao próximo, ele se apresenta a gente de diversas formas, né? Ele está em todos os lugares da nossa vida, à nossa volta. Então, o servir assim, trazendo como exemplo, né, de uma forma mais prática, ele pode se apresentar de diversas formas. Por exemplo, né, eu posso servir uma outra pessoa, né, ou uma família que seja menos afortunada, por exemplo, e aí eu posso fazer, né, uma doação de alimentos, uma doação de remédios que essa família, que essa pessoa esteja precisando. É só isso? Não, o serviço não é apenas isso, né? Então a gente tem outras formas, por exemplo, uma outra forma de eu servir a Deus e ao próximo, né? A gente nesse momento de pandemia, de isolamento, torna-se cada vez mais conhecido da gente famílias e pessoas que passam por problemas de dificuldade por ter perdido o emprego, por ter perdido um ente querido muito próximo, pessoas que estão passando por depressão, né? Então eu posso servir essa pessoa que seja estando à disposição dela para escutar uma angústia dela, por exemplo, ou para levar uma palavra de carinho, de amor a essa pessoa. Talvez ela tá tão angustiada com aquele problema que ela tem que o que ela mais quer naquele momento é de alguém para chegar e conversar com ela, para trazer uma palavra de esperança, para trazer pra levar a palavra de Deus até ela e que isso consiga fortalecer o interior dela e que ela se faça forte nesse momento de dificuldade, né? Talvez naquele momento eu não vou conseguir ajudar ela, né, naquilo que ela está do problema dela, na angústia dela, que, por exemplo, ela perdeu um ente querido. A gente não consegue trazer o ente querido de volta, mas a gente consegue rezar por essa pessoa para que ela tenha um conforto maior no coração, né? Então isso é servir também, né? A gente precisa ter isso muito claro com a gente, né? O servir ao próximo nessas maneiras. Uma outra forma de servir também por exemplo, dentro do EJC, né? O EJC, primeiro que ele é serviço puro, né, gente? Como a gente está dentro do EJC, a gente sabe disso, né? O EJC, eu acho que o nome é EJC e o sobrenome é serviço, servir, né? Então a gente tem muito claro isso. Eu consigo servir através do EJC, eu consigo servir a Deus e ao próximo através da minha comunidade, da minha igreja, da minha paróquia, participando de alguma pastoral específica, alguma atividade específica. Então percebam que o servir a Deus e ao próximo, ele está em vários cenários e em várias óticas dentro da nossa vida, que a gente precisa também estar extremamente atento a isso. Uma questão específica que também fala aqui dentro da carta de Pedro, né? Então, assim, são vários exemplos, né, que a gente tem hoje para servir principalmente dentro do momento de pandemia que a gente está vivendo. E aí dentro da mensagem de Pedro, né, do versículo que a gente leu, ele fala: coloque a serviço dos outros os dons que tiver recebido. Quando a gente fala de dom, né, a gente remete também e a gente lembra de uma parábola muito conhecida também da palavra de Deus, que é a a parábola dos talentos, né? Que está lá em, se não me engano, Mateus 25, do 14 ao 30, do 15 ao 30, alguma coisa assim. Então a gente sabe que Deus, ele nos concede dons e talentos. E a gente precisa pegar esses dons
e aplicá-los a serviço de Deus e a serviço do próximo, né? O que eu não posso fazer é pegar esse talento, como diz na parábola, né? Cavar uma vala, enterrar esses talentos e deixar lá, e não fazer nada com eles, né? É o que Deus não quer que a gente faça. Então a gente precisa estar muito atento a essa questão dos talentos, né? Dos dons que a gente recebe para isso. E normalmente, né? O dom e o talento que a gente recebe, a gente não sabe que tem esse dom e esse talento. Normalmente Deus ele vai nos dando pistas, né? Ele vai nos convidando para que a gente possa externar esse dom e esse talento e que ele consiga capacitar ainda mais a gente com relação a esses dons e esses talentos. Por isso que é muito importante a gente ficar muito atento àquilo que acontece à nossa volta, para a gente poder não fechar portas, né? Para a gente poder não se esconder desses chamados de Deus, para a gente poder estar servindo ao próximo, a Deus, conforme o talento e o dom que foi nos concedido. Exemplo prático, né? Acho que é bom a gente dar exemplo prático dessa questão. Quando eu recebo um convite, por exemplo, né, vamos supor, o coordenador do EJC me convidou para uma atividade específica, né, dentro do EJC, o padre da minha paróquia me convidou para poder fazer parte de uma pastoral que está precisando de ajuda, né? Um amigo meu, um conhecido meu, me convidou para participar de uma campanha de arrecadação de roupas e alimentos para doar para pessoas que precisam, né? O que a gente precisa entender, pessoal, é que neste momento que a gente recebe esse tipo de convite, né? Que é um convite que você pode ver que ele é carregado de amor, não é o coordenador da JC que está te chamando, não é o padre da sua paróquia que está te convidando, não é o seu amigo lá que está te convidando para participar de uma campanha de arrecadação de alimento para doação para pessoas que precisam. Neste momento é Deus, tá? É Deus que conhece você no seu íntimo, sabe os dons e talentos que você tem e Ele está te convidando porque sabe da sua capacidade e Ele está convidando você, usando essas pessoas como instrumento para que você externe esse dom e esse talento que você tem. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente ficar extremamente atento a esses chamados de Deus, a esses convites de Deus, porque nada mais Ele está precisando da nossa ajuda, precisando do nosso servir a Ele, inicialmente, e servir ao próximo, aqueles que estão próximos da gente e que de fato precisam da nossa ajuda. Tá? É muito comum, e eu, por experiência própria, principalmente no início, né, quando eu recebia convites dentro, por exemplo, de atividades dentro da igreja, é muito comum a gente se questionar, né? Se eu vou dar conta de fazer aquilo. Às vezes parece muito desafiador um convite, né? Que a gente pega e fala, nossa, será que eu vou conseguir fazer isso, né? Será que parece tão desafiador isso? Será que eu vou conduzir isso de uma forma correta? Ou não? Será que... vamos trazer um exemplo prático, né? Será que eu vou conseguir fazer uma leitura numa missa com aquele tanto de gente, né? No caso de eu receber um convite para fazer uma leitura, e nesse caso da leitura, né, eu estou emprestando a minha voz para que Deus possa se comunicar com a assembleia que está ali dentro de uma missa específica, por exemplo, né? É muito comum a gente se questionar sobre isso, tá? Mas você pode ter certeza que, apesar desse questionamento que a gente mesmo faz a nós mesmos, Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E se Ele está convidando, basta a gente fazer a nossa parte, se preparar da melhor forma possível, que o resto tudo Ele vai cuidar. E aí você vai ver que tudo vai fluir de uma forma muito, muito abençoada. Maria também de forma alguma vai te abandonar e ela sempre com o seu manto sagrado vai abençoar e vai conduzir este momento para você. E aí, no momento que você estiver servindo, né, quando passar esse momento, uma atividade específica que você serviu, você vai ver tanto que isso vai encher o seu coração de alegria, de felicidade, de amor a Deus, né? Você vai estar ajudando, você estará servindo ao próximo, servindo a Deus e ao mesmo tempo você estará se enchendo do Espírito Santo. O seu fogo vai com certeza estar muito aceso, tá? Cheio do Espírito Santo dentro de você. Então é muito importante a gente ficar extremamente atento a esses chamados, tá?
uma experiência minha, né? Só para até dar exemplo prático dessa questão de convite, né? Que a gente normalmente recebe. Uma experiência que eu vivi, tá? Sobre essa questão dos convites e da questão do servir também, né? Mais ou menos 5 anos atrás, eu não tinha vivência nenhuma com igreja, e aí eu vou falar especificamente aqui do servir na igreja mesmo, tá? Que é uma só das formas de servir a Deus e ao próximo. Mais ou menos 5 anos atrás, eu não tinha vivência nenhuma, não frequentava a igreja, nem nada, né? Eu terminei a minha primeira Eucaristia e sumi da igreja. É algo que muitos jovens fazem isso hoje, né? E aí eu ia em igreja quando era casamento, quando tinha missa de formatura. Só que foi um momento, né, 5 anos atrás, que eu comecei que eu conheci a minha namorada, né, a Milena. E a Milena, naquela época, ela tinha uma rotina e uma vida completamente diferente da minha no sentido de servir na igreja. Então, naquela época, ela já tinha uma vida pastoral muito forte, muito enraizada nela. Com 21 anos, ela já era, né, ministra da Eucaristia, ela já coordenava várias ações pastorais na igreja. E como eu comecei a namorar ela, eu comecei a acompanhá-la nessas situações, nessas questões. E aí, aquilo foi me dando foi me dando uma vontade de fazer aquilo também, de servir daquela forma. Claro que apesar de não frequentar a igreja naquela época, eu sempre mantinha, graças a Deus, os meus contatos diários com Deus, as minhas orações, só que parece que faltava alguma coisa a mais. E neste momento que eu comecei a namorar ela, a Milena, se Deus quiser, né, futuramente aí a gente vai casar, já está até marcado, mas enfim, quando eu comecei a namorar com ela, eu comecei a perceber essa nova forma de servir a Deus. E aí eu olhava aquilo e falei, cara, eu quero fazer isso também. Só que como ela mora lá no Sergismundo e a paróquia dela é a São João Batista, eu não conseguiria frequentar lá de uma forma adequada. E aí eu senti a necessidade de ter esse mesmo tipo de serviço na minha comunidade, aqui na Nossa Senhora da Guia, no bairro Itaiamã. E aí no início eu até comecei a ir nas missas, né, da comunidade, comecei a ter uma frequência, não conhecia muita gente, nem nada, só que aos poucos começaram a vir os convites, né? Os pequenos convites, né, no início, que são muito relevantes, inclusive. Primeiro, um convite para fazer uma leitura, né? E aí depois começam a vir os outros convites para você fazer outras coisas. Então percebam, pessoal, que normalmente os avisos e os chamados de Deus estão em coisas muito, né, muito simples na nossa vida, né? E que a gente, como eu disse, né, a gente precisa ficar muito atento a esses chamados, né? Deus usou a Milena nesse exemplo que eu dei. Deus usou a Milena como instrumento para me mostrar um serviço que eu poderia fazer, né? Um local onde que eu poderia estar ajudando, servindo a Deus e servindo ao próximo, né? E assim ele foi me mostrando, foi me abrindo os caminhos necessários para esse serviço específico, tá? Então percebam que a gente precisa de fato estar muito atento a isso e percebam que às vezes não num relacionamento amoroso, né? Não num namoro, mas talvez um amigo seu que esteja próximo esteja precisando de uma ação dessa. E aí a gente precisa deixar isso ser mais, né, até outra passagem dentro da palavra, pescadores de homens. A gente precisa servir a Deus e ao próximo com muito amor, que é o amor de Deus, o amor que Deus traz para nós, tá? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? A questão do servir, o que Deus quer trazer hoje para nós aqui nessas palavras. Só complementando aqui a questão do servir, também é muito importante a gente não confundir o objetivo do servir, tá? Porque às vezes a pessoa ela está precisando de uma graça específica, ela acha que servindo a Deus ela vai conseguir essa graça específica que ela quer e que ela está precisando. Não é bem assim, tá? Outra situação também, às vezes a pessoa vai achar que servindo, se ela não servir, Deus vai castigar ela. Então a gente não pode servir a Deus com esse tipo de pensamento, tá? O servir a Deus, eu vou servir a Deus e ao próximo porque Deus é meu Pai. E pensa no orgulho, né? No sentimento que eu tenho dentro de mim de estar servindo ao meu Pai.
o tanto que eu fico cheio do Espírito Santo e cheio de próximo de Deus nesse serviço, né? E assim, não faz sentido eu ter um escambo com Deus, sendo que Ele já me concedeu a vida, sendo que Ele me sustenta todos os dias, então não faz sentido eu pedir nada em troca a Deus por esse serviço. Então a gente precisa também ficar muito atento a isso, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Que Deus vem a trazer para nós hoje nessa mensagem, né? Através da primeira carta de Pedro. Então, como, né? Vamos, né, seguir esse conselho de Pedro. A gente está passando por esse momento de turbulência, assim como os povos daquela época a quem essa carta de Pedro se destina também estavam passando por momentos de dificuldade, tá? Ou seja, povos discriminados, povos que estavam passando por problemas, por dificuldades imensas. Só que mesmo assim, nós devemos cada vez mais nos aproximar de Deus, né? E ainda mais, nos colocar à disposição e a serviço do próximo e a de Deus, conforme o dom e o talento que a gente recebeu. Percebam a proximidade também desse assunto, pessoal, do cerne aqui dessa nossa reflexão, com o primeiro estudo bíblico que foi conduzido brilhantemente pela Ana Clara, né? Então ela diz para nós Deus disse para nós, né, usando a Ana Clara como instrumento lá no primeiro estudo, que a gente, apesar do momento de dificuldade, a gente precisa se manter muito firme, tá? E estar muito próximo de Deus e não deixar que as vontades da nossa carne tomem à frente as vontades de Deus, porque Deus conhece o nosso íntimo e Ele entende o que é melhor para nós. Por isso que a gente tem que estar cada vez mais próximo de Deus, tá? E estando mais próximo de Deus, a gente também se enche do Espírito Santo e consegue ajudar o próximo, ajudar o meu companheiro, a minha amiga, uma pessoa da minha família que esteja precisando de ajuda, uma pessoa da minha comunidade. Então a gente consegue externar o dom e o talento que a gente recebeu a fim de servir a Deus, servir ao próximo e, consequentemente, me servir, né? Me encher do Espírito Santo, me aproximar também de Deus, tá? Então é isso o que Deus tem a trazer para nós hoje, tá? Como a gente está aqui no YouTube, né? A gente tem a opção de comentários aqui. Fiquem à vontade, tá? Para poder trazer aqui como que vocês estão verificando essa questão do servir ao próximo, servir a Deus neste momento de pandemia, como que vocês estão visualizando o servir depois da pandemia, como que vocês verem isso. E também se vocês tiverem, né, exemplos, situações, testemunhos de como que o servir ao próximo e a Deus marcou a sua vida de uma forma específica, também deixa aqui que é importante a gente também ter essa interação, tá bom? Pessoal, obrigado, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe a todos vocês, continuemos em oração para que toda essa dificuldade que a gente vive nesse momento se acabe o mais rápido possível. Vamos continuar rezando para que tudo isso termine de uma forma muito tranquila, né? Vamos rezar pelas pessoas que estão com essa doença, com esse vírus, né? O coronavírus, pelas pessoas da linha de frente no combate ao coronavírus, que são os médicos e enfermeiros, todas as pessoas do grupo de risco, todas aquelas que venham a ter contato com o vírus, e que o mais rápido possível a gente consiga voltar às nossas atividades normais. Mas esse momento ele precisa ser de muita reflexão para que quando a gente voltar ao nosso normal, a gente volte mais maduro e a gente volte mais cheio de Deus, para que a gente consiga fazer um mundo melhor, para que a gente consiga fazer a nossa comunidade melhor e que a gente, de acordo com o que a gente viu hoje, servir a Deus e servir ao próximo de uma forma mais especial. Pessoal, um beijo no coração de vocês, obrigado, espero encontrá-los o mais breve possível. Tchau, tchau!